Boa noite a todos. O poema Eu Vi Deus, de Luana Galoni. Eu vi Deus ontem no ônibus. Ele entrou descalço, estava vendendo bala. Achei estranho Cristo aparecer assim. Estava muito sujo, cabelo então, nem se fala. Agora vê, logo Deus, que semana passada eu vi cantando num show todo aprumado, que anteontem estava dançando com uma saia rodada e no mês passado estava lá na cadeira da faculdade sentado. Deus era preto e estava cursando psicologia. Achei afrontoso, típico de Deus, que hoje mesmo me apareceu no espelho pela manhã quando eu chorava. E o que eu acho mais gozado, veja bem, é que Deus, meio sem forma, meio sem contorno, cabe em mim e cabe no outro. E ainda cabe num áudio de 3 minutos que uma amiga me mandou de outro estado. Ele cabe numa sinfonia de orquestra, numa sanfona bem afinada e nos berros de minha mãe. Eu vejo Deus em tudo, e se não o vejo, é porque não enxergo. Se não o ouço, é porque não tenho ouvidos. E se não o sinto, é porque morri. Mas acho que até consigo ver Deus depois de morto, até depois de vivo. Até depois que ele desceu do ônibus sem vender nenhuma bala e me deu um sorriso. Eu queria entender essa coisa do espírito, de ser muitos, de ser 1, 2 e ninguém, de transcender o tempo e de ser ao mesmo tempo vendedor de bala, meu espelho e mulher com saia rodada. E depois de todos esses desvaneios que escrevi, enquanto o ônibus Deus dirigia, veja só, que louco seria, que revolução se daria se por um surto ou poesia, a gente finalmente entendesse que Deus mora em mim e também mora no outro. Gratidão. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, onde residem nossos maiores inimigos? Desejo combatê-los para melhor servir na seara do bem. Iam os dois no caminho que ligava Magdala a Cafarnaum, sob o sol rutilante de perfumada manhã. Jesus internou-se em profunda meditação, mas ante a insistência do discípulo, respondeu benevolamente: Simão, a experiência tudo revela no momento oportuno. A experiência demora muitíssimo. Ao que o Cristo lhe disse: Simão, aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, às vezes apenas 1 hora basta para se assimilar profundos aprendizados. Antes que eles pudessem retomar o passo, Simão percebeu que alguém se esgueirava por detrás de velhas figueiras plantadas à margem. De pronto, ordenou ao mestre que cessasse o passo, pois fatalmente se tratava de um fariseu desejando assassiná-lo. Simão coloca-se na defensiva do Cristo, e quando ia agarrar o viajante anônimo à viva força, uma diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta, pois não se tratava de um fariseu desejando assassinar o Cristo, mas antes disso, era André, o próprio irmão de Simão Pedro, que sorridente chegava para se ajuntar àquela pequena caravana. Jesus endereçou um eternecido olhar para Pedro e lhe disse: Simão, o medo
é um adversário terrível. Seguiram mais alguns passos e se depararam com um levita que recitava frases do Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão Pedro encheu-se de cólera, reagiu e discutiu longe dos postulados fraternos, ao que o levita fugiu amedrontado. Jesus novamente aproxima-se de Simão e lhe indaga: Simão, qual é o primeiro mandamento àquele que se candidata ao reino dos céus? E a resposta veio rápida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado esse mandamento nesse pequeno episódio, Simão? Simão, jamais ouvide que é aquele que ignora as verdades do reino, que devemos dedicar o nosso maior amor, a nossa maior atenção. A cólera é um adversário cruel. Seguiram mais alguns passos e se depararam com Teofrasto, um judeu grego dado à venda de perfumes, que trazia notícias sobre um certo Zecônias, um paralítico que fora curado por Jesus e fugira para Jerusalém, aonde estava propagando inverdades sobre o Messias. Simão Pedro, de pronto, se coloca na defensiva do Cristo, elenca todos os benefícios que Jesus havia concedido a Zecônia e acaba por amaldiçoar-lhe o nome. Jesus indaga a Simão: Simão, quantas vezes devemos perdoar aos nossos irmãos? 70 vezes, 7 vezes, respondeu o discípulo. Simão, jamais ouvide que a dureza é um carrasco da alma. Seguiram mais alguns passos, atravessaram pequena ponte e se depararam com Rufo Gracos, um romano semiparalítico que do alto da sua liteira, sustentada por fortes escravos, lhes dirigiu o olhar desdenhoso. Simão Pedro, marcando o gesto sarcástico, falou sem rebuços: desejaria curar esse pecador impenitente para fazê-lo dobrar o coração para Deus. Jesus imediatamente interveio e lhe disse: Simão, por que instituiríamos a violência na terra, se Deus, que é nosso Pai, não se impõe a nenhum dos filhos seus? A maledicência é o maior inimigo da alma. Seguiram mais alguns passos e chegaram à hospedaria de Abinabade, um seguidor das ideias novas. Sentaram à mesa para um repasto ligeiro e se aproxima um certo Zadias, liberto de Cesareia, que começou a tecer comentários sobre os acontecimentos políticos da época, no que Simão Pedro o acompanha na poda verbalística. Dignitários, filósofos, administradores de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Nem mesmo Tibério, imperador, fora poupado. Jesus espera que a animada palestra termine, dirige-se a Simão e lhe indaga: Pedro, por acaso já estivera alguma vez em Roma? E a resposta veio rápida: jamais, Senhor. É que falaste com tamanha desenvoltura sobre Tibério, imperador, que me pareceu ser alguém que com ele houvesse privado intimamente. Simão, jamais ouvide que a vaidade é um dos maiores inimigos a ser combatido. Simão calou-se desconcertado. Jesus fitou o horizonte procurando situar a posição do astro do dia, como se estivesse a consultar as horas. Dirigiu-se ao discípulo e lhe disse: Pedro, há exatamente 1 hora procurava situar o domicílio dos nossos maiores inimigos. De lá para cá, 5 deles apareceram: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como podes perceber, os nossos maiores inimigos residem dentro do nosso próprio coração. Portanto, é dentro de nós mesmos que deve ser travada a batalha maior. Meus irmãos, quando nós nos reportamos a essa pequena história da lavra de Humberto de Campos, no livro Luz Acima,
intitulada Maiores Inimigos, nós o fazemos com o propósito de ilustrar o tema da noite. Onde estão esses nossos inimigos? Vejamos que na história, Simão, ele pensa que esses inimigos, que eram os inimigos do cristianismo nascente, da Boa Nova, eram inimigos externos. Ele queria conhecê-los para combatê-los, para melhor servir na seara do bem. E Simão, impaciente, queria saber logo do Cristo. Onde estão esses inimigos? Eu desejo combatê-los. Mas Simão queria combatê-los com a sua espada. E, na verdade, a gente percebe que, na sequência da história, esses inimigos realmente não são externos. Os maiores inimigos que temos estão dentro de nós mesmos. E aí, meus irmãos, o que é que a gente faz quando a gente detecta esses inimigos dentro de nós mesmos? Eles precisam ser combatidos. Mas como que é a reação da criatura quando ela já tem a consciência do mal que ela possa praticar? Como que ela reage? Ela se interna em desespero? Ela cai em remorso? Ela levanta, dá alguns passos, segue adiante? Como a criatura ela reage diante das suas próprias faltas? Será que nós nos conhecemos? Será que nós sabemos quem realmente nós somos? Como que a gente reage diante de determinadas circunstâncias que a vida nos oferece? É preciso, meus irmãos, que a gente saiba lidar com essas adversidades que a vida nos oferece. Porque essa arte de nos conhecermos, ela é milenar. Na verdade, quando a gente fala do conhece-te a ti mesmo, a gente se reporta ao filósofo Sócrates, mas essa máxima, ela é anterior ao próprio Sócrates, porque ele a viu escrita lá no templo de Apolos em Delfos, na Grécia Antiga. E ele desenvolve depois toda a sua filosofia em cima dessa máxima, do conhece-te a ti mesmo. E, na verdade, essa máxima é milenar, porque Sócrates viveu no século V antes do Cristo. Então, olha lá, ele antecede o Cristo. E vejamos que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, só a gente pegar lá na introdução, ele se reporta a Sócrates como um dos precursores da Boa Nova nascente, dos precursores do Cristo. Sócrates e o seu discípulo Platão. Porque Sócrates, na verdade, ele não escreveu nada. Ele só falava, ele só usava a dialética para questionar tudo naquela cidade onde ele morava. Ele questionava as pessoas, ele usava as perguntas para questionar tudo e não dava as respostas. E deixava as pessoas pensando se elas sabiam ou não a resposta. E a história nos conta, né, que ele acaba sendo acusado, não quis se defender, ele é condenado à morte, e ele morre. E tem uma passagem extremamente interessante, porque a esposa dele diz assim: mas Sócrates, eles estão te condenando e você não fez nada, você vai ser condenado à morte. E ela falou assim: ainda bem que eu não fiz nada, imagina se eu tivesse feito. E ele foi condenado por quê? Porque ele era acusado de corromper a juventude daquela época e atentar contra a democracia da Grécia. E, na verdade, esse conhece-te a ti mesmo é um exercício que é preciso ser feito a cada dia, a cada momento. Por quê? Porque o objetivo de todos nós aqui encarnados é um só. Lá na questão número 115 do Livro dos Espíritos, Kardec está perguntando se tem espírito que foi criado de forma diferente do outro. Se um foi criado melhor, se foi o outro criado pior. E os Espíritos são claros a nos dizer que todos nós fomos criados da mesma forma. Todos nós. E se não fosse assim, onde estaria a justiça divina? Porque a gente sabe que um dos atributos da divindade é ser soberanamente justo e bom. Ou seja, nada de injusto pode proceder de Deus, nada de mal pode proceder de Deus. Se ele tivesse criado os seus filhos de formas diferentes, então não haveria justiça divina. Então todos nós fomos criados da mesma forma. E lá nessa resposta, os Espíritos falam simples e ignorantes. Ou seja,
com um potencial para conhecer a verdade, conhecer a lei e nos melhorarmos paulatinamente. E aí, Kardec pergunta assim, mas como que o homem faz para se melhorar se uma vida só não é suficiente para isso? Se ele não consegue se melhorar numa única existência, como que ele continua fazendo essa melhora? E os espíritos respondem que são nas encarnações sucessivas. E na questão 132, Kardec perguntou, mas para que serve essa tal de encarnação, então? Para levar o homem à perfeição. Então, vejamos, é através das nossas sucessivas encarnações que nós vamos ser guindados à perfeição. Todos nós, criados da mesma forma, na simplicidade e na ignorância, somos seres perfectíveis, o que vale dizer. Nós buscamos, nós almejamos essa evolução. Inelutavelmente, todos nós vamos conseguir chegar a essa condição. Por quê? Porque a lei do progresso é lei natural, e lei natural é a lei de Deus. Se a gente pegar como exemplo a questão número 100 do Livro dos Espíritos, está lá a chamada escala espírita, que divide em 10 classes e 4 ordens, 3 ordens, desculpa. E aí nós vamos perceber que lá da ignorância nós vamos tender à perfeição. E o espírito puro, ele se destaca porque é aquele que sabe tudo de todas as coisas. Ou seja, nós vamos chegar a essa perfeição, sabendo tudo de todas as coisas. E aí a gente pergunta assim, mas e essa evolução, ela é igual para todo mundo? Obviamente que não. Ela não é igual para todo mundo. Todos nós vamos chegar, invariavelmente, a essa evolução. Mas o caminho a percorrer, a distância que a gente vai ter que seguir, depende de cada um de nós. Depende dos nossos próprios esforços para vencer as nossas imperfeições. Aquele que se esforçar mais, aquele que se dedicar mais a esse propósito, ele vai chegar mais rápido a essa condição. Aquele que se debater mais, que se atrasar, ele chega. E para Deus terá o mesmo valor, não haverá distinção. Mas os Espíritos falam que esses que demorarão mais, eles usam uma expressão assim, as suas eternidades serão mais longas. O que vale dizer, a necessidade de encarnação e reencarnação deles será muito maior. Porque se é a encarnação que faz a gente seguir para a perfeição, quanto mais rápido a gente fizer esse exercício de luta, de batalha contra as nossas imperfeições, mais rápido nós chegaremos a essa evolução. E aí a gente começa a questionar, mas e como que eu faço então para me melhorar? Eu preciso distinguir entre o bem e o mal. E se a gente for lá na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec faz justamente essa pergunta. O que é o bem? O que é o mal? Eu quero ser bom, não quero ser mal. Como? E aí Kardec pergunta, o que é o bem? O que é o mal? E os Espíritos nos dão uma resposta até que simples, mas de uma profundidade muito grande, porque eles falam assim, o bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Simples assim? Simples. O bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Ora, tá bom. Então, se eu quero ser bom, me aproximo da lei de Deus. Se eu quero ser mal, me afasto da lei de Deus. Mas onde está essa lei de Deus? E Kardec já tinha perguntado isso antes. Lá na 621, ele já tinha indagado isso. Onde está gravada a lei de Deus? Onde está escrita essa lei de Deus? E os Espíritos respondem, está na própria consciência do homem. Ora, se Deus é perfeição e a lei dele é perfeita, porque ela é imutável, porque ela é perfeita, se ela está na nossa consciência, não era de se esperar, então, que o homem só praticasse coisas boas? Se eu tenho uma lei de Deus dentro da minha consciência e essa lei é perfeita, por que o homem não pratica só o bem, então? Por que ele não está tão próximo dessa lei? E olha aqui Kardec, na 621A do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, ora, se a lei de Deus está na consciência do homem, então por que ela precisa ser revelada para ele? Se está dentro de nós, por que ela precisa ser revelada? E quem revela essa lei de Deus para nós, na verdade, são as religiões. Né? Cada uma da sua forma, mas são as religiões que nos revelam a lei de Deus. E os Espíritos respondem que ela precisa ser lembrada, né? Porque o homem a negligenciou, a esqueceu. Então nós precisamos ser cutucados para lembrar dessa lei sempre.
Ora, então, a primeira coisa que a gente precisa saber é conhecer essa lei. Se ela está dentro da nossa consciência, ela está em estado dormente, nós precisamos vivificá-la, para que a gente possa compreendê-la. E aí, dentro da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe o caminho do bem e o caminho do mal. Porque se nós fomos criados simples e ignorantes, na verdade, nós não fomos criados nem bons nem maus. Porque simples e ignorantes quer dizer que a gente não é nem bom nem mal. Aí Kardec até pergunta, mas então o que faz o espírito seguir o caminho do bem ou o caminho do mal? E os espíritos respondem assim, olha, não tem eles o livre-arbítrio? É o livre-arbítrio que faz com que ele siga um caminho ou outro. E para a gente compreender melhor esse tema, é necessário que a gente compreenda, então, se eu posso ser o senhor das minhas ações, por que então eu não me vinculo muito mais ao bem do que ao mal? E se a gente fizer essa introspecção para dentro de nós mesmos, nós vamos perceber que na situação que a gente se encontra hoje, talvez, intuitivamente, a gente se vincule muito mais com o mal do que com o bem. O bem, muitas vezes, ele precisa de um raciocínio lógico para a gente precisa estar pensando, a gente precisa estar refletindo. Parece que o mal é o que tem impulso espontâneo para nós ainda. Estou falando de mim. Esses dias, acho que passou aí, viralizou nas redes, um sujeito que brigou no trânsito, ele desceu armado e deu os tiros no carro lá. A hora que eu vi aquilo, se eu estivesse nesse carro, eu passava em cima dele. É a primeira reação que eu tive. É verdade mesmo. Mas essa é a reação correta? Ou era a reação que aquele motorista teve lá, opa, peraí, não vou fazer isso. Eu olhei aquilo e falei, mas se eu estivesse nesse carro, mas não tinha dúvida, passava por cima dele. Essa era a primeira reação que eu tive. E aí eu falo, poxa, mas peraí, essa é a reação correta? Essa é a reação de quem quer se aproximar da lei de Deus? E aí a gente tem uma reação dessa e fala assim, pô, vocês estão vendo, me divulgando, mas vocês também tiveram, quem viu teve também. Mas essa é a primeira reação que alguém que está buscando a lei de Deus, que está buscando se melhorar, tem que ter? Não é, mas ela que estava dentro de mim, é verdade mesmo. E aí eu penso naquilo e falo, pô, peraí, apaga, deleta, né? Não é esse o sentimento que você tem que ter. Mas isso ainda que está dentro de mim. Isso incomoda? Incomoda. Porque esse primeiro impulso é aquilo que eu realmente sou. E, poxa, eu não queria ter esse sentimento. Eu queria ter, nossa, é um infeliz, é um doente quem está fazendo isso. Eu tinha que ter essa reação, mas não tive. E isso incomoda? Incomoda. Porque fala, pô, esse mal está brotando de dentro de mim, eu estou carregando dentro de mim, mas eu quero lutar contra isso. Como é que eu faço? Olha o desespero que a gente tem, quantos maus pensamentos vêm brotar da nossa consciência. E parece que brota assim, que a gente fala, meu Deus, como é que ainda tem esses maus pensamentos? A gente vai à casa espírita, a gente estuda, a gente lê, a gente faz isso, faz aquilo. E como é que isso ainda insiste e está dentro de mim? Bom, e aí? Tá bom, está dentro de mim, o que eu faço? Cai em desespero? Né? Porque, na verdade, a gente tem que entender que esses sentimentos ainda estão dentro de nós? Estão. Mas a nossa evolução, ela nunca vai se dar, expressão que os espíritos usam, per saltum, ou seja, por salto. Essa evolução ela nunca vai conseguir ser feita assim de uma velocidade estratosférica. Essa evolução ela tem que ser construída paulatinamente. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e a gente vai olhando para dentro de nós mesmos, vai olhando para trás, vai se comparando, e a gente vai tentando se melhorar. E o pior de tudo é que quando a gente acha que já melhorou um pouquinho, tem uma adversidadezinha na vida, a gente vai, aí aquilo que você já falou, você estoura, você já perde a paciência, você grita, aí você fala, meu Deus, não melhorei nada ainda, o que está acontecendo? Não é verdade? Esse sentimento, ele ainda existe dentro de nós. E eu falo assim, a gente se conhece verdadeiramente, são nas adversidades, são nos momentos difíceis da vida que a gente se conhece verdadeiramente. Porque quando a nossa vida está muito boa, está muito tranquila, muitas vezes a gente não está nem pensando, como é que eu sou, eu vou me melhorar. Não, a gente não está. Mas quando a gente tem alguma coisa nos incomodando, aí a gente se mostra quando verdadeiramente nós somos. E muitas vezes isso assusta. Assusta porque a gente fala assim, poxa, mas eu estou lutando tanto e não estou saindo do lugar. Não, a gente está, mas lentamente. A gente está mais devagar. Mas eu posso aumentar a velocidade disso? Posso. E aí entra o segredo do autoconhecimento, porque, na verdade, a gente tem uma capacidade extraordinária de julgar os atos alheios. A gente tem essa capacidade.
A pessoa fez aquilo, a gente já fala, isso é assim, assim, isso fez isso por causa disso. A gente já tem uma, assim, naturalmente a gente já acha que aquilo é dessa tal forma, a gente às vezes nem conhece o fato direito, a gente nem conhece as circunstâncias que levam as pessoas a agir de tal forma, mas a gente tem uma capacidade ferina de julgar. Só que essa mesma capacidade que a gente tem para julgar os outros, nós não temos para julgar os nossos próprios atos. E esse que é o grande diferencial. Porque se a gente tivesse essa mesma visão de julgar os outros para julgar os nossos próprios atos, a nossa vida seria diferente. E aí, na verdade, quando a gente se depara com essas situações, que a gente vê que o mal ainda está dentro de nós mesmos, está enraizado dentro de nós mesmos, não é desespero que a gente tem que cair. Não é em desespero, né? O conhecimento da verdade, ele vai nos libertando. E quanto mais a gente vai conhecendo a verdade, mais a gente vai impondo limites às nossas ações. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, eu fico pensando sobre essa frase, eu fico pensando assim, mas me liberta quando? Porque quanto mais eu conheço a verdade, o que eu faço? Mais eu coloco limites naquelas primeiras reações minhas, que são vocacionadas ao mal, mas eu vou limitando aquilo. Eu estou, como se diz, né, o Chico fala da tentação, eu estou tentado por alguma coisa, doido para me entregar, mas a minha razão vai colocando limites a isso, né? Que o Chico dá uma definição de tentação que eu acho espetacular. É aquilo do que você corre, mas doido para ser alcançado, né? Então a tentação está toda vez, está do nosso lado. Quando a gente vai conhecendo a verdade, a gente quer se libertar desse arrastamento aí para o mal. A gente vai tentando se libertar, mas a gente consegue? Muitas vezes a gente pensa que consegue, e muitas vezes a gente vê que não conseguiu. E aí a gente tem que tomar algumas atitudes quando isso acontece. Kardec, ele tem uma questão que ele vai no Livro do Espírito, na 919, que ela é fantástica. Porque ele pergunta assim, qual é o meio prático e eficaz de se melhorar ainda nessa vida? O meio prático e mais eficaz para se melhorar ainda nessa vida. Kardec faz essa pergunta, está vendo? Ó, é o Espiritismo buscando esses caminhos para mostrar para os seus seguidores como se melhorar nessa vida, se esse é o objetivo de todos nós. E os Espíritos respondem assim, um sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Tá bom, isso nós acabamos de falar. É atribuído a Sócrates, mas antecede a Sócrates. Kardec, como filósofo, como conhecedor que era de várias áreas da ciência, ele fala assim, tá bom, a gente conhece essa máxima, mas o segredo está, como eu faço então para conhecer-me a mim mesmo? E aí, nós temos uma resposta de nada mais, nada menos, da Lavra de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que tem quase uma página de resposta. E ele traz aí uma receita fantástica para quem está buscando esse autoburilamento. Porque ele fala assim, que a gente precisa, ele diz assim, fazei o que eu fazia na minha última jornada sobre a terra. Ao final de cada dia, passava em revista a minha consciência. Ou seja, ele está nos recomendando que a gente pare um pouquinho no nosso dia, 10 minutinhos, 15 minutinhos, pare e comece a refletir. Como é que foi o seu dia? Como é que foi o meu dia? O que eu fiz? Como é que foi minha manhã? Como que eu fui no trabalho? Como é que eu lidei com os meus familiares, com os meus amigos? Existe alguém que tenha algo para se queixar de mim? Ele fala para a gente fazer isso todos os dias. Ele está falando a receita do que ele fez para se melhorar aqui na encarnação que ele teve aqui na Terra. E a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz esse balanço da consciência, às vezes às 23h45 do dia 31 de dezembro, que está para mudar o ano. A gente fala assim, deixa eu pensar o que eu fiz, o que eu vou me melhorar, e faz aquelas promessinhas rápidas para o ano vindouro. Mas em 31 de dezembro, eu vou me lembrar o que eu fiz no dia 1º de janeiro, o que eu fiz lá em fevereiro, a gente nem se lembra mais. Então não é a hora da gente fazer esse tipo de promessa. Santo Agostinho está dizendo para você fazer todo dia. E ele fala assim, por que não? Por que não se dedicar um pouquinho do tempo para esse exercício? É um exercício. E exercício é aquilo que a gente faz hoje, faz amanhã, e ele se torna um hábito. A gente vai fazendo tanto,
que ele se torna um hábito. Então, ele diz assim, onde está o seu propósito? É na vida material ou na vida espiritual? Porque para a vida material ele fala assim, que a gente luta a vida inteira para ter um descanso na velhice. E ele fala assim, será que a gente não pode lutar um pouquinho para prepararmos para a vida espiritual, que é muito mais importante do que a nossa velhice? Ele fala que a recompensa para nós será muito maior. Fazer o balanço da nossa consciência, como o comerciante faz o balanço dos seus lucros, das suas perdas. Mas o balanço da consciência é muito mais proveitoso para nós mesmos. E isso, os orientais já fazem há muito tempo, é uma prática milenar. Dessa meditação, dessa parar um pouquinho, pensar, refletir, olhar para dentro de nós mesmos. E ele diz assim, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz essas perguntas para nós mesmos. Qual a intenção que eu tive quando eu pratiquei aquele ato? O que eu buscava fazer? Eu tinha verdadeiramente vontade de agir daquela forma? Não tinha? Essas coisas, ele fala, ele fala assim, não temais multiplicar as perguntas para você mesmo. Porque é através dessas perguntas e das respostas sinceras que você tiver, que você vai achando aquilo que dentro de você precisa ainda de reforma. Nós vamos achando isso, através dessas perguntas, multiplicando os meus propósitos, os meus ideais, com que fim que eu fiz isso, com que fim que eu falei tal coisa. É por egoísmo, é por inveja, é por bondade, a gente vai se conhecendo. E Santo Agostinho, ele fala assim, que quando a gente tiver em dúvida sobre uma ação que a gente tenha praticado, ele fala assim, primeiro, se coloque na situação daquele que sofreu a sua ação. Porque a justiça divina não tem 2 pesos e 2 medidas. Se não for bom para mim, não foi bom para a pessoa que sofreu aquela ação minha. E ele vai mais além, ele fala assim, pergunte para as outras pessoas. Ele fala, não desdenhem nem da opinião dos vossos inimigos. Olha só que coisa interessante, não desdenhem nem da opinião dos vossos inimigos, porque Deus frequentemente coloca os vossos inimigos na sua vida como se fosse um espelho, que eles te falam muito mais verdade do que falariam um amigo. Olha que coisa interessante. Então, vejamos, e Santo Agostinho, ele vai mais além, porque ele fala assim, cuidado na hora de fazer essa autoavaliação. Por quê? Porque o nosso amor próprio muitas vezes fala mais alto. Aquela capacidade que eu tenho de julgar os outros, os atos dos outros, eu não tenho para julgar os meus próprios atos. Ele fala, o teu amor próprio fala mais alto. Porque ele dá alguns exemplos. Ele fala assim, o egoísta, ele não fala que ele é egoísta. Ele fala assim que ele é simplesmente econômico. Ele diz que o orgulhoso não se julga orgulhoso, mas só cheio de dignidade. Então ele fala, cuidado para fazer essa avaliação das suas próprias ações, do seu próprio caráter, do seu autoconhecimento. A gente tem que ser muito lúcido quando a gente vai julgar as nossas ações. E aí ele fala assim, que você começa a se conhecer verdadeiramente. Você começa, então aí eu começo a pensar, poxa vida, mas então eu começo a fazer esse exercício fala, poxa vida, eu não estou tendo paciência, porque no momento do meu dia eu fiquei irado com qualquer coisa, fiquei no trânsito, fiquei com um familiar, eu não estou tendo resignação, quando a dor bate eu fico reclamando, eu fico tentando jogar a responsabilidade para alguém. A gente começa a buscar e compreender o que a gente tem dentro de nós mesmos. Eu sou muito nervoso, eu tenho que ser mais calmo. E a gente começa a fazer esse exercício. Porque também se a gente descobrir o que em nós precisa de reforma e ficar quietinho, também não vai valer nada. Ficar sentadinho e falar, eu sei o que precisa mudar em mim. E tem uns ditados que falam, que eu não mudo porque eu não mudo mesmo. Quer dizer, isso aí, será que é uma vantagem dizer que não muda? Eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, o que tiver que ouvir, eu falo, eu sou sincero. Sinceridade e má educação está muito junto ali, a gente precisa tomar cuidado. E assim, eu não engulo sapo. Não engole. Eu vou falar uma verdade, um dia que eu vi, tem frases de algumas palestras que marcam a vida da gente. Um dia eu vi o senhor Oliveira, lembra do senhor Oliveira, fazendo palestra ali, naquela simplicidade dele, ele falou assim para a gente, a arte da vida, de você ser feliz, é a arte de engolir sapo. Ou seja, a pessoa fala, eu não engulo sapo, mas ele estava falando naquela simplicidade, que a arte da vida era a arte de engolir sapo. Ou seja,
quando você deixar para lá, quando você não aceitar a provocação, quando você não se nivelar ao nível da pessoa que te provocou, você dá um passo largo para a sua evolução. Né? Você brigar, você reagir na mesma circunstância ou na mesma gravidade que aquele que te ofende, a gente se coloca no mesmo nível. Então, e é difícil a gente conseguir não se colocar no mesmo nível. É só a gente ser ofendido. Alguém passar, nos falar alguma coisa, nos provocar, a gente vai ver, a nossa primeira reação é aquilo que a gente é. E a gente precisa pensar, poxa, mas eu vou reagir dessa forma? Ou eu vou deixar isso para lá, eu vou relevar, eu vou pensar de outra maneira? E é assim, Santo Agostinho fala, é assim que a gente vai se conhecendo. Um dia aqui, um dia ali, outro lá, e a gente vai... E quando a gente vai descobrindo essas coisas ruins que estão dentro de nós mesmos, nós vamos travando essa batalha. E Kardec, ele pergunta assim, existe arrastamento irresistível para o mal? Tem arrastamento que é irresistível, ou seja, eu não posso deixar o mal para lá, todo arrastamento para o mal, ele é irresistível. E os Espíritos falam que existe arrastamento para o mal, mas irresistível não. Por que ele não é irresistível? Porque a minha vontade pode mudar tudo. Emmanuel fala que a vontade é a maior potencialidade da alma. A maior potencialidade da alma. Ou seja, a nossa vontade pode qualquer coisa. Pode tudo a nossa vontade. Ela nos leva para onde a gente quiser. Eu quero dirigir a minha vontade para o bem, ela me leva para o bem. Se eu dirigir para o mal, ela vai me levar para o mal. Se eu dirigir a minha vontade para as coisas materiais, ela vai me levar para lá. Se eu dirigi-la para as coisas espirituais, ela me leva para lá. É a minha vontade que é senhora da minha razão. E aí a gente tem que pensar, refletir, para onde eu quero ir? Quais são as minhas prioridades aqui na vida terrena? O que é minha prioridade? É a vida material? Se entrega a vida material. Ah, é a vida moral, a vida espiritual? Se entregue à vida espiritual, com o balanço da vida material, porque também a gente não vai conseguir viver desprendido totalmente da vida material. Mas a gente precisa buscar aquilo que Meimei nos fala muito, da vida em equilíbrio. Quando a gente buscar a vida em equilíbrio, é uma mensaginha dela que fala, chama Vida em Equilíbrio, que ela diz assim, que a gente precisa ter equilíbrio para tudo. A gente tem que ter equilíbrio para falar, a gente tem que ter equilíbrio para ouvir, a gente tem que ter equilíbrio para comer, para beber, para a vida material. Inclusive, ela diz que a gente tem que ter equilíbrio até para amar, a gente precisa ter equilíbrio. Quando a gente achar esse ponto de equilíbrio na nossa vida, aí nós vamos perceber que esses esforços que a gente está fazendo para refrear dentro de nós mesmos aquilo que precisa de mudança, nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo fazer isso. E essa viagem interior, meus irmãos, ela precisa ser feita sempre. Porque muitas vezes a gente acha que pelo fato da gente estar vindo à casa espírita 1, 2 vezes por semana, tomar um passe, isso muda radicalmente a nossa vida. Não muda. A casa espírita não é um hospital mágico. Richard Simonetti fala isso para a gente. Não creia que a casa espírita seja um hospital mágico. Aqui nós temos um norte, nós temos uma razão escancarada para a gente decidir com consciência o que a gente quer da nossa vida, quais são as nossas prioridades. Aqui a gente acha a verdade, essa verdade que vai nos guiar. Agora, as ações são nossas, o Espiritismo não vai realizar o milagre da nossa transformação íntima, mas ele vai nos ajudar, que a gente envide os nossos esforços para essa mudança interior. E a gente fala assim, essa reforma íntima, ela se faz só pelo autoconhecimento, como a gente estava vendo a resposta de Santo Agostinho? Não. A reforma íntima pelo autoconhecimento é a melhor. Mas a gente faz essa reforma íntima também pela convivência, pela vida social. É um exercício diuturno, a convivência social para a nossa reforma. Porque na vida social a gente tem que se moldar. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir como a gente age, como a gente fala. Em tudo a gente tem que pensar. E a vida social, na verdade, não é um costume. Na verdade, é outra lei natural, é lei de Deus. O homem precisa viver em sociedade. Tanto que os Espíritos falam que, no isolamento, ele se embrutece e se estiola. Olha só, se a gente se isolar da vida social, eu não quero saber de vida social, eu vou viver escondidinho no meu canto. A gente se embrutece e se estiola, ou seja,
É através da convivência com o próximo que a gente vai fazendo esse auto-melhoramento nosso. Que a gente vai burilando o nosso espírito. Porque a gente precisa colocar limites na vida social que a gente tem. E isso faz com que a gente se engrandeça também. E se a gente não usar o autoconhecimento e nem esses ensinamentos da vida social, tem uma outra forma de evoluir também, de melhorar-se a si mesmo, que é através da dor. E essa ninguém quer. Porque aquela história de que espírita gosta de sofrer, espírita... mentira, não é verdade, nós somos espíritas. E ninguém aqui gosta de sofrer. Na verdade, o conhecimento faz com que a gente compreenda o sofrimento. Que a gente não fica atribuindo a causa dele a ninguém nem a Deus. Que a gente compreenda que nós somos os artífices do nosso próprio sofrimento. Então, se a gente tem que reclamar de alguém porque estamos sofrendo, reclamemos de nós mesmos. Isso ele nos ensina. E aí, em regra, a gente começa a passar melhor pelo sofrimento. Porque a gente compreende a sua causa, a gente compreende a justiça divina ainda no sofrimento, que é lei de ação e reação, ou de causa e efeito. A gente consegue compreender isso, mas dizer que a gente gosta de sofrer, isso não é verdade. Nós não gostamos, nós queremos estar longe do sofrimento. Mas o sofrimento é criação de Deus? Não, o sofrimento é criação do homem. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer que nós brilhemos, que nós consigamos chegar a essa condição de evolução o mais rápido possível. Os bons espíritos vibram para que nós cheguemos a essa condição o mais rápido possível. Mas aí vai da nossa vontade, vai das nossas prioridades. Enquanto a gente tiver as prioridades da vida material em detrimento das prioridades da vida espiritual, o nosso andar vai ser lento. Quando a gente inverter a situação, aí o nosso andar vai ser mais rápido. Mas está à nossa mão, à nossa disposição. E é possível? É possível. Não é o Douglas que fala. Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Kardec está perguntando assim, é possível, através do nosso próprio esforço, vencer as nossas imperfeições? Está lá a pergunta. Veja, a preocupação de Kardec com trazer elementos para essa nossa melhora, para esse nosso aprimoramento moral e espiritual. Veja, por quê? Porque é o objetivo da doutrina, é o objetivo da religião. Fazer com que os seus seguidores se tornem criaturas melhores. E Kardec pergunta, é possível, através dos nossos próprios esforços, vencermos as nossas imperfeições? E a resposta vem assim clara. É possível. Basta que ele se esforce. Basta que ele se esforce. Aí vem na segunda metade da questão, uma lamentação dos espíritos. Eles falam assim, pena que são poucos que têm a verdadeira vontade. Olha só. Então ele fala, a gente pode vencer as nossas imperfeições? Pode, porque não tem arrastamento irresistível para o mal. Com pouco esforço, ele fala. E depois lamentam, pena que são poucos que têm a verdadeira vontade. E aí? Não é essa vontade que é a potencialidade da alma? Não é essa vontade que vai nos levar para onde a gente quer? E nós não somos conscientes que nós precisamos evoluir? Que a nossa felicidade está na razão inversa do interesse que a gente tiver pela vida material? E por que, então, que a gente não coloca mais vontade nesses objetivos que vão abrir os horizontes da verdadeira vida que é a vida espiritual? Que vão ficar para sempre dentro de nós. Porque as virtudes conquistadas, meus irmãos, elas não se perdem jamais. Quando a gente conquistou uma virtude, ela é nossa, é conquista nossa. Nós não vamos perdê-la mais. Nós vamos carregar para todo o nosso sempre. E por que, então, a gente não põe essa vontade para isso? Porque o homem não quer. Kardec vai na 910 e ele fala assim, poxa, mas se a vontade do homem não estiver sendo suficiente, ele não pode se valer do concurso dos bons espíritos? Os espíritos falam, claro, para nós, espíritos evoluídos, é um prazer ajudar na evolução daqueles que nos são inferiores. Olha só, pouca vontade e concurso dos espíritos, a gente faz o que quer da nossa vida, para o bem. Aí vem na 911 e Kardec fala assim, então está, pouca vontade e concurso dos espíritos leva o homem a ser melhor, então por que o homem não se melhora? Aí vem a resposta triste também, de novo. Ele fala que, os espíritos falam, que na maioria das vezes a gente não se melhora porque nós nos comprazemos em estar envolvido na esfera de vício em que a gente está aqui mergulhado. E com prazer, é isso que vocês pensaram mesmo, é ter prazer.
Ter prazer está na esfera de vício. Mas até quando, gente? Até quando? Quando que essa verdade vai nos libertar dessas peias da ignorância? Isso está em nossa mão. Isso é possível. Então, meus irmãos, que façamos essa viagem interior para dentro de nós mesmos, que a gente possa se conhecer a cada dia, e cada imperfeição que a gente encontrar dentro da nossa alma, que a gente possa, como diz Santo Agostinho, arrancar de dentro de nós mesmos as más tendências, como se arrancam as ervas daninhas de um jardim. E ele nos promete que a nossa vida será melhor, que será muito mais proveitosa a nossa vida, quando a gente conseguir fazer esse balanço da nossa própria consciência, essa autoavaliação, e envidarmos os nossos esforços o mais rápido possível para sermos verdadeiros vencedores. O esforço vai ser recompensado com a nossa própria felicidade, que é aquilo que, no final das contas, todos nós estamos buscando aqui. Portanto, meus irmãos, mãos a obras para sermos mais felizes. Muita paz a todos.